A gente teve uma pergunta aí no chat, eu pedi pro pessoal colocar na tela, se tem como extrair esses indicadores pelo Mais Controle. Então, Clóvis, a gente tem vários indicadores dentro do Mais Controle, mas a gente tem a possibilidade também de você usar as informações que você está colocando no Mais Controle. Caso você queira, eu quero analisar isso de uma forma diferente, você pode usar a nossa API, criar um dashboard do jeito que você quiser analisar, né, dentro de um Google Sheets ou dentro de um Power BI e automaticamente puxar essas informações do Mais Controle e analisar um indicador que você achar que é necessário para você dentro desse dashboard que você vai criar lá no seu BI, por exemplo. Mas fica até o final com a gente que a gente também vai mostrar alguns lançamentos que a gente vai ter aí que pode ajudar aí extrair mais indicadores do Mais Controle. E aí, só para complementar aqui o que a Laila falou, hoje eu faço essa extração, vou lhe dizer que 90% dos meus indicadores eu extraio diretamente do Mais Controle. Já é um sistema assim que consegue nos trazer essa clareza. Claro que tem algumas coisas mais específicas que a gente precisa fazer através do API, ou até mesmo extraindo ali o relatório por Excel, faz ali o tratamento dos dados e consegue trazer esses indicadores. Então, eu estou dizendo até como cliente agora, tá, gente? Realmente, eu aplicando, eu consigo extrair, sim, esses indicadores direto do Mais Controle. Ô Mari, tem um outro ponto que o pessoal tem falado bastante, que está diretamente ligado aí com o financeiro, com relação à contabilidade, né? A organização desses dados também influencia muito nas análises contábeis e também para o contador fazer as movimentações ali necessárias para uma organização contábil, né? Uhum. Então, esse ponto da contabilidade, ele é sempre também uma dor muito latente, né? Mas, assim, eu costumo dizer que o contador, ele precisa ser parceiro do empresário, do empreendedor. Então, quando a gente estrutura um plano de contas, quando a gente está ali com alguma dúvida de como fazer uma movimentação financeira, a gente precisa, sim, ter essa integração de forma muito assertiva com o nosso contador. Ele realmente precisa trabalhar como um parceiro, né? E aí, tem o pessoal até que brinca, eu não tenho um parceiro, eu tenho um funcionário do governo emitindo guias, né? E assim, eu acho que esse relacionamento com o contador também precisa partir da nossa transparência com ele. Às vezes a gente fica ali com vergonha de dizer que não faz, que não sei o quê. Gente, os profissionais, eles estão aqui para ajudar e nos orientar da melhor forma. Então, a gente precisa, sim, trabalhar como parceiros do nosso contador, a gente precisa ser transparente. E é outra coisa até que eu digo, às vezes eu tô assim, né, conversando, eu digo, entendeu? Aí faz mais ou menos. Então, você não entendeu, amigo. E é o mesmo sistema com o contador. Quando o contador começar a falar, Simples Nacional, lucro presumido, alíquota disso, não sei o quê, lei tal. Velho, se você ficou com dúvida, diz que não entendeu. Não entendi. E se repete a quantidade de vezes que for necessário. A gente, como empresário, uma vez eu escutei uma frase e que me marcou muito, que nós vivemos em um hospício tributário aqui dentro do Brasil. É realmente uma loucura. Que se brincar, nem quem cria as leis entende o que está acontecendo. Então, assim, a gente realmente precisa se esforçar nesse ponto, porque eu digo com toda certeza para vocês, um ponto de ruptura de caixa se chama impostos a serem pagos. Não existe um conhecimento de como esse imposto se comporta no teu modelo de negócio, aonde você está ali alocado, né, em qual regime você está alocado, e aí você não consegue calcular e já deixar previsto ali dentro do teu fluxo de caixa, que lá no dia 20 você tem uma guia para pagar no valor de tanto, e aí a gente tem sangrias altas com relação a isso. Então, realmente precisa se trabalhar em parceria com os contadores, ainda mais em um ano como 2026 e ainda mais em um ano como 2027, onde a gente já vai ter o início da reforma tributária, né? Algumas empresas já vão começar a aplicar as regras da reforma tributária, mudança de alíquota, mudanças de impostos. Uma dica que eu dou para quem está no lucro presumido e lucro real, já conversa com o contador, porque em alguns casos a mudança já começa a partir agora de abril. Então, se você ainda não tem esse conhecimento, já dá uma ligadinha para o contador. O contador vai dizer, eita, essa Mariana agora botou meu telefone para tocar. Então, mas já dá uma ligadinha para o contador para poder já estar se atualizando e entendendo como esse processo aí vai acontecer, porque a gente, com certeza,
vai ter modificação no nosso modelo de precificação, a forma como a gente aí vai estar repassando alguns impostos, coisas que a gente vai estar cobrando, documentação de fornecedor que a gente não estava acostumado a cobrar. Então, é bem importante, ainda mais nesse período, a gente ter contadores parceiros e que também tenham uma contabilidade consultiva, e não só uma contabilidade de lançamento. Perfeito, Mari. Aproveito aí essa deixa para convidar o pessoal a assistir o podcast que nós gravamos com a Thaís Cruz, falando justamente sobre reforma tributária, sobre essa parceria com o contador, a importância do contador ter conhecimento do seu modelo de negócio, como a gente tem, às vezes, como você falou, né, o hospício tributário, cada empresa tem um regime tributário diferente, tem leis diferentes, e às vezes, quando a gente pega um contador que é muito generalista, né, ele não pode, às vezes ele não consegue ajudar adequadamente ali a você organizar, então tentar encontrar ali um contador que seja especialista dentro da sua área pode ser positivo para você. Eu vou pedir para os meninos colocar aqui no chat o link do podcast com a Thaís Cruz, que pode ajudar muito o pessoal a se organizar aí para essa reforma. E aproveitando aqui para chamar mais uma dúvida do Clóvis, deixa eu pedir para os meninos para jogar aqui na tela também. Você comentou, Mari, que você extrai os dados do Mais Controle e aí você costuma jogar onde? Você aplica onde, né? Você joga num Excel para tratar, você joga através da API, você criou algum dash no Power BI? Tá, hoje a gente tem um dashboard de gestão empresarial dos nossos negócios, então cada negócio a gente tem um dash e também tem um dash geral de todos os CNPJs ali integrados. Então, como são algumas análises mais específicas, eu costumo tirar esses dados do Mais Controle e trato eles de uma forma externa para um Power BI. Inclusive, hoje a gente está até desenvolvendo o API, mas ainda não, sendo bem sincera aqui, a gente ainda não conseguiu finalizar essa parte de integração lá com a API, a gente até deu uma pausa também, mas por precisar priorizar outros projetos internos dentro da nossa empresa. Então, às vezes eu preciso de algum indicador, alguma informação, preciso integrar o que é da construtora com os outros CNPJs para a gente ter essa visão macro da empresa, né? Então, dentro do meu grupo, hoje a gente tem uma reunião mensal de diretoria, onde a gente precisa extrair alguns dados, tratar esses dados, jogar dentro desse dash para poder apresentar aí e ter a nossa reunião estratégica entre os diretores. Excelente. Bom, Mari, para quem está ouvindo aí a gente, né? A gente falou sobre muitas coisas para a gente resumir um pouco também para o pessoal. Primeiros passos. Galera que ainda não tem controle, que ainda não divide centro de custo, por onde que esse pessoal pode começar? A gente tem essa variável muito grande, né? A gente trabalha com um tipo de produto que ele é 100% artesanal. 100% não, mas em sua grande maioria ele é um tipo de produto artesanal. Então, assim, eu digo que quem controla financeiro de construção civil controla qualquer outro tipo de financeiro. E, assim, justamente por a gente ter muito tipo de movimentação, várias formas de categorização, centro de custo, categoria, alocar ali dentro do orçamento, da etapa do orçamento, para a gente entender como está se comportando, a gente realmente precisa de um sistema que seja desenvolvido para isso. Mari, é possível fazer por planilhas? Mas a tendência ao erro, ela é infinitamente maior do que em outro modelo de negócio. Então, como eu disse a vocês, eu tenho outros modelos de negócio e eu posso falar isso também com muita propriedade. Então, o primeiro passo é realmente você ter um software, um sistema, que ele consiga lhe dar esse controle financeiro. E quando a gente consegue ter um sistema que integra tanto o financeiro quanto a gestão, é isso, entendeu? Eu já trabalhei com outros softwares e tal, mas não tinha essa integração. Então, isso facilita muito, a tendência ao erro cai bastante. Então, independente do tamanho, seja o pequeno ou seja o grande, o primeiro passo é isso, você ter um sistema que lhe ajude a fazer essa gestão. E aí, depois disso, é inevitável falar das rotinas que a gente precisa ter. Então, a rotina de lançamento, aquela rotina operacional, e a rotina, principalmente para o empresário, a rotina de análise. Não adianta a gente só lançar os dados e ter isso organizado. A gente realmente precisa analisar para tomar decisão e melhoria, né? Uma empresa que cresce, ela cresce com melhoria contínua. E a gente só consegue melhorar o que a gente mede. E a gente só consegue medir com os dados corretos, né? Então, realmente, essa aí é a dica, assim, fundamental e básica que toda empresa precisa ter.